A gente daqui a pouquinho vai fazer o Patchwork Jeans. Trabalho lindo, 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 lindo. Eu sei que você tá doida pra aprender, então não perca, porque em alguns instantes. Mas a gente agora vai bater um papo muito bacana sobre resiliência humana. Você sabia que para superar as adversidades, os desafios do dia a dia, a gente precisa de resiliência? Resiliência mental pode ser uma aliada poderosa para que você tenha uma vida tranquila, uma vida boa, apesar das adversidades, tá? Resiliência, gente, é a capacidade de superação, de persistência diante das adversidades do cotidiano. Então ela pode te ajudar nos pequenos obstáculos e até mesmo nos grandes desafios. Tem coisa que a gente não muda, então a gente tem que ser resiliente. Que nem o bambu, né? Bate o vento, ele chove, ele entorta, mas ele não quebra. A gente precisa ser assim. Quem fala sobre esse assunto é a psicóloga Luana Couto. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada por estar aqui. Obrigada mais uma vez. Muito bom te receber. Para todo mundo. E aí, Obrigada. é muito legal a gente poder falar sobre esse assunto. Muito bom. Resiliência humana. Muito bom. Não é todo mundo que se sente, se assume uma pessoa resiliente. Exato. E aí, Cláudia, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para quem está em casa, para quem está nos assistindo, é que eu não gosto de dizer pessoa resiliente. Por quê? Tem muitas pessoas que até ficam frustradas, mais deprimidas, mais ansiosas, porque se sentem incapazes de usar a resiliência em alguns momentos da vida. Uma pessoa que consegue ser resiliente em momentos diversos da vida pode ter dificuldades em alguma situação específica. E aí, se ela pensa que ela no momento em que ela não consegue, ela fala, deixei de ser. Então, piora o quadro, né? Posso começar até trazendo um pouquinho do conceito? Por favor. A resiliência é, inclusive, um termo que ele é emprestado, né, da capacidade que alguns objetos têm de voltar ao seu estado normal depois de algum tipo de estresse. Então, se a gente pega uma esponja e a gente espreme essa esponja, ela vai mudar o formato. Quando você solta, ela volta. O elástico, você puxa, ele vai esticando e depois ele dá aquele salto e volta ao tamanho. Você falou agora também do bambu. Acontece que para todos, até esses materiais, existe um limite, né? Dependendo do tipo de lesão que acontecer, eles podem romper. O elástico você pode puxar demais. O bambu, dependendo do tipo de situação, ele pode sim quebrar, né? E aí, quando a gente fala isso para o lado emocional, tem a ver com a pessoa passar por alguma situação que vai tirá-la do eixo. Então, vou usar uma linguagem bem simples para a gente conseguir entender. Vai tirá-la do eixo, vai fazê-la sofrer ou vai fazê-la sair daquele estado que ela entende como equilíbrio. E depois que ela passa por isso, ela vai conseguir, então, inclusive num processo de aprendizado, um processo de reconstrução, ela volta, inclusive volta melhor, ela volta com aprendizados. Acontece que isso sim é possível, inclusive diante de situações traumáticas. Mas existe um processo para que isso aconteça, entende? E aí eu quero que as pessoas se sintam confortáveis para saberem que não é fácil na maioria das vezes. Agora, dá pra gente trabalhar a nossa mente para que ela fique mais resiliente? Sim, dá sim. A gente consegue fazer um preparo para nossa mente, Sim. apesar de não saber qual é a adversidade que vai acontecer, mas a gente sabe que na vida a gente vai ter? Sim. Eu vou falar aqui de alguns exemplos, mas são vários, né? Primeiro, eu vou falar de coisas assim básicas da vida. Alimentar muito bem os pilares da sua vida que o deixam feliz, né? Então, por exemplo, momentos de contemplação com os amigos, o aprendizado, fazer aquilo que gosta, né? Entregar o seu melhor, ter atitudes positivas. Por isso que eu sempre até falo, a gente já falou aqui em outra situação, sobre pessoas que às vezes agem por maldade, né? Em várias situações. Elas não pensam que elas estão criando ali também algo que é contra o que deveria funcionar bem no corpo delas, entende? Elas também estão produzindo ali hormônios, por exemplo, que são estressores
e que prejudicam no momento em que elas estão ali, por exemplo, destilando ódio, né? Então, atitudes positivas. Além disso, desenvolver uma autoestima adequada. O que significa isso? Saber quem eu sou. Autoestima é saber me estimar adequadamente. Então, quem eu sou com coisas boas, coisas ruins, aquilo que eu posso mudar, eu vou mudar porque eu quero. Então, é aquele diálogo, inclusive, que me ajuda a entender que aquilo que é minha escolha, eu tenho ali uma decisão em algum momento. Aquilo que tem a ver com pressão externa, eu vou analisar se faz sentido da minha escolha. Quando você vai trabalhando esses pilares, você fica mais forte para passar por determinadas adversidades e conseguir se compreender dentro delas, né? Outro aspecto muito importante também tem a ver com trabalhar bem as emoções. Então, por exemplo, existem pessoas que acreditam, tem um mito aqui, que a resiliência tem a ver com lidar bem com as emoções. Então, se eu tenho uma situação onde eu estou muito constrangido, frustrado, eu mostro força, engulo o que está acontecendo. Acontece que engolir não é ser resiliente. A conta vem. Essa pessoa sente no corpo. Isso cria ou vai piorando sintomas relacionados à ansiedade, à depressão. Vai virando aquela bola de neve. Isso pode, junto a outros gatilhos da vida dessa pessoa, também prejudicar aquilo que ela tem como crença, entende? Então, imagina que numa situação de injustiça, onde ela é a única que está falando a verdade, ela começa a questionar se ela é verdadeira. Então, começa a prejudicar, inclusive, as crenças. Quando você trabalha bem, inclusive o direito de poder viver suas emoções, né? É lógico que você não precisa fazer isso em público, né? Mas falou assim, olha, eu estou triste, eu tenho o direito de ficar triste. Isso também, gente, faz parte da resiliência. Porque ser resiliente, veja, né? Você falou do exemplo do bambu. Ser resiliente não é ser firme para bater de frente com o vento. É, inclusive, você se curvar e usar ali a sua flexibilidade. Então, significa também você buscar o seu ambiente onde você se sente seguro emocionalmente para viver a sua dor, para se permitir nomear tudo isso, ainda que sem julgamento, e depois você analisar a causa da sua dor, analisar o problema que a causou e pensar na solução. Não é fácil, gente, porque é um exercício e na maioria das vezes não fomos treinados desde pequenos para isso. Ao contrário. Você estava falando, eu estava lembrando de quantas e quantas vezes a gente ouviu assim, ó, engole o choro. Sim. Engole o choro. E os meninos, tá pensando que homem não chora? E que negócio é esse de ficar chorando à toa? Homem não chora, né? E você estava falando, eu estava pensando, a gente tem uma preocupação enorme com as crianças hoje em dia por uma série de fatores, obviamente, fazem sentido, né? A preocupação com as telas excessivas, a comparação por causa das redes sociais, mas por um lado, hoje as crianças têm espaço para acolherem a emoção que elas estão sentindo, né? As mães falam, tudo bem, filho, você está triste? Como é que a gente vai lidar com essa tristeza? Estamos com uma nova geração de pais muito mais comprometidos. E hoje nós temos muita informação, muito conteúdo para que esses pais possam, sim, saberem lidar com isso. Porque até um tempo atrás não tinha o conhecimento e tinha também uma cultura ali repetindo. Agora, tem um outro espaço também que a gente não comenta muito, que, por exemplo, o espaço corporativo. Imagina uma pessoa que ela está vendo algo, só que ela está percebendo ali algo que é crítico e outras pessoas estão cedendo porque não conseguem se posicionar, por exemplo. Se ela se posiciona, ela vai receber em algum momento um feedback sobre, olha, você não é resiliente. Você não aceita mudanças. Então, é importante, inclusive, eu não estou dizendo aqui sobre se rebelar, mas é importante que as pessoas se conheçam para que elas não se percam em tudo isso. Porque quando em consultório estamos com pacientes, às vezes, que tiveram uma síndrome do pânico, ou situações muito críticas que começam já a somatizar no corpo através de doenças, a gente começa já a fazer perguntas para entender. E a gente vai chegando nesses elementos, nessas situações, onde a gente precisa reviver,
questionar e construir o que não é fácil, novos repertórios com esse paciente, né? Então, assim, eu sei que não dá pra gente também sair, entre aspas, radicalizando, mas é super importante que as pessoas não se percam nesse processo. Pelo menos saibam o seguinte, olha, eu estou dentro de um ambiente onde funciona dessa forma, eu tenho que reduzir danos, fazer escolhas e vão ter momentos onde eu vou ouvir determinadas coisas e vou filtrar porque eu sei que não é bem assim. Se não, imagina, você é uma pessoa, quanto mais saudável for, pior você vai ser avaliado. E se você começar a pensar que a avaliação ou o questionamento de alguém traduz quem você é... Então, a gente precisa ser flexível. Resiliência tem a ver com flexibilidade para aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Também envolve isso, essa habilidade também. Mas mais importante que tudo isso, saber quem eu sou. Saber minhas verdades e, inclusive, saber as minhas dificuldades. Eu acho que esse é um dos pontos super importantes, porque sabendo, a gente, inclusive, consegue, diante de situações extremas, perceber assim, olha, eu estou sentindo isso, por exemplo, né? Olha, eu estou sentindo que está ficando complicada essa conversa aqui no ambiente X de amigos, porque a forma que essa pessoa fala, eu não gostava desde pequeno, que tinha um amigo meu que era assim... Aí você já consegue também falar assim, poxa, então deixa eu buscar novas formas, deixa eu também treinar novas formas, porque é uma outra pessoa. Isso é resiliência, é treinar, entendendo que você está num outro cenário, entende? E aí você vai acostumando, né, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, de se comportar, a ser resiliente. Então sempre vamos pensar em ser, não em sou. Porque o sou... ele te taxa, pode te fazer sofrer, ou também pode te fazer entrar numa soberba, né? Nossa, perfeito. Que papo bom, hein? Agora, de repente, você ficou aí com uma dúvida, uma pulga atrás da orelha. Então faz assim. Abre o coração, manda pergunta e a Luana responde daqui a 2 minutinhos. Pode tá bom? deixar. Olá, Lu. Eu vou pedir para a produção já liberar as perguntas aqui. Você que mandou sua pergunta, segura aí que já já a gente tem a resposta. Se não mandou, corre lá no Vida Melhor Oficial, que é o nosso Instagram do programa, tá bom? E é muito bom que você participe, porque assim a gente vai aprendendo também. Porque às vezes a pergunta de a gente nem pensou em perguntar, mas vai nos ajudar na vida. Isso faz toda a diferença. Denise Fioravante diz assim: resiliência demais pode levar uma pessoa a ficar muito cansada e estressada física e mentalmente? Ou isso tem mais a ver com outro problema de saúde? Aqui faz todo o sentido com o que eu havia falado, né? Isso aqui não é resiliência, provavelmente. Aqui é alguém que provavelmente está passando por cima dos próprios sentimentos, ou está engolindo as emoções, não está conseguindo viver aquilo que sente e não está, inclusive, conseguindo avaliar as questões e conseguir enxergar que realmente elas têm que ali flexibilizar algum ponto. De repente, a pessoa só está se anulando. Só levando lambada, né? Sendo pisada, não é capacho, chega uma hora que você tá acabada, estressada física e mentalmente. Fala, não mereço. O processo de resiliência, ele também envolve você avaliar o que você faz com as situações. Entende? Significa o seguinte, algo crítico acontece, diante dessa situação crítica, eu consigo avaliar, tomar decisões e depois eu saio delas melhor, fortalecido, com aprendizados. Mas as decisões podem incluir se posicionar, não simplesmente ceder. Aquela história, né? Que as dificuldades vêm para mostrar a nossa capacidade e força. Exato. Superação. Obrigada, Denise, pela sua participação. Próxima pergunta da Luana De Fonte. Quais são os fatores que contribuem para a resiliência? Eu falei aqui naquela hora, né? A questão de uma boa autoestima, saber muito bem quem você é, lidar bem com as emoções, que significa vivê-las, né? Então, uma dica importante, raiva, por exemplo. Não quer dizer porque eu vou lidar bem com a minha raiva que eu vou descontar a minha raiva nas pessoas, né? Existem situações, gente, que a gente não consegue controlar, que você pode romper realmente. Até psicólogo, tá? Ninguém tá salvo disso. Então, o ideal eu percebi que estou passando do meu limite, eu vou viver a minha emoção. Se ela me demandar, por exemplo, ter que soltar a minha energia através do corpo, eu posso fazer isso de uma maneira segura, que não afete ninguém, nem a mim,
correndo, fazendo atividade física, né? Até mesmo tem pessoas que tomam banho, às vezes cantam, fazem isso para extravasar. Depois você pensa no problema e age racionalmente. Tem as questões também que eu falei sobre avaliar as suas crenças, se elas não ficam te limitando, preencher bem os pilares da sua vida, porque tudo isso fortalece o seu repertório, porque quando algo acontecer, você consegue usar isso para ser resiliente. Perfeito. Obrigada, Luana. Vamos lá para a próxima pergunta. Dani Araújo, ela diz assim: a resiliência está relacionada com a autoestima, visto que as duas podem afetar no ânimo das pessoas? Totalmente, Dani. Totalmente. É o que nós falamos aqui. Ontem mesmo eu postei um videozinho no Instagram, que é o que eu super acredito, Lu, que o autoconhecimento salva a gente de praticamente tudo nessa vida. Salva. Porque a gente, com o autoconhecimento, consegue fazer escolhas muito assertivas. Exato. E autoconhecimento, gente, na terapia a gente consegue, viu? Exato. Ali. Você é daquelas psicólogas que atende assim com a gente deitado no divã ou sentado? Normalmente sentados, porque eu atendo muito mais online, né? Mas quando eu estou em consultório, eu deixo o paciente ficar como ele se sente mais confortável, né? Ainda mais crianças, às vezes, sabia? Às vezes elas é que me levam para como elas querem falar. Então, às vezes, é brincando, né? Vai desenhando e vai falando, né? Exato. E é assim, cada um é do jeitinho que é. E quando a gente vai entendendo quem a gente é e que a gente não é espelho da sociedade, não é sombra de alguém, não é continuação da vida da mãe, do pai, que a gente é um ser. Exato. Aí a gente consegue olhar assim, até entender as nossas escolhas. Exato. Às vezes a gente não entende, a gente fica brigando com uma escolha que a gente fez, mas não aceita a escolha que a gente fez, porque a gente fica achando que queria que fosse diferente e nem queria que fosse diferente. Nem queria, você só está sofrendo porque você entende que não está atendendo a expectativa de alguém. Isso é muito importante a gente pensar. Obrigada, Dani. Próxima pergunta. Leandra Zaghi, ando muito estressada esses dias, com vontade de desistir de tudo. Parece que tudo dá errado para mim. Como posso melhorar isso? Primeira coisa, pega essas dicas aí que lá no começo a gente falou, né? Sobre preencher seus pilares o máximo possível, fazer coisas que te alimentam, né? Coisas que você fala assim, nossa, essa experiência me deixa mais feliz, né? Essa questão também de, se puder fazer uma terapia, vai ajudar bastante para se entender, porque eu acho que na terapia o psicólogo, ele puxa muita coisa, sozinho é difícil, né? E aí tem várias coisas também que a gente comentou aqui, porque vai ajudar, que eu entendo que talvez sabe aquela pessoa que está com aquela soma de coisas? E assim, quando chega nessa fase, eu entendo, tá? Leandra, não é fácil, né? Mas tem jeito, busque ajuda. É isso que eu ia falar, busque ajuda, porque sozinha vai ser difícil. Essa sua vontade de desistir de tudo, ela tem que ser minada o quanto antes, porque você não vai desistir de tudo, de jeito nenhum, principalmente de você mesma, da sua felicidade, da sua qualidade de vida, porque tem muita coisa ainda para acontecer nessa vida sua maravilhosa. E eu vou te falar, se você de repente falar, não, mas eu não posso ir numa psicóloga. Tem trabalho social, que são os trabalhos de psicólogas, que são gratuitos, tem em universidade, igrejas e etc. Tem grupos de apoio que são gratuitos também e que são fantásticos, que nos ajudam muito. A única coisa que você não pode é ficar de braços cruzados. Tá ruim? Tá terrível? Então nada muda se você não mudar. Mude a atitude, busque ajuda. Mas é hoje. Mais uma dica. Cuidado com quem você compartilha suas dores, né? Porque você não vai conseguir se curar onde você adoeceu. Então, às vezes, você está compartilhando com pessoas que só vão piorar, porque você sai até com culpa do que você sente. Perfeito o que você falou. A gente estava falando agora há pouco, né? Que às vezes a gente fica brigando com as nossas escolhas e que nem foram nossas, que de repente a gente está fazendo para tentar agradar o outro e a gente vai e compartilha com o outro só vai reforçar essa nossa culpa. Exatamente. Perfeito. Obrigada, viu, Leandra? Agora, Silvana Braga. Boa tarde. Doutora e Cláudia, qual a chave para a resiliência emocional? Falamos aqui, né, essa questão do autoconhecimento, né, de fazer por você. Acho que, assim, não colocar expectativas nas amizades, né, entender nas amizades, na família. É muito bom a gente contemplar as coisas, mas às vezes a gente fica esperando, falar assim, eu queria um ombro, eu queria uma parceria, eu queria isso, eu queria aquilo. A gente quer aquilo que tem a ver com o que transborda,
né? Aquilo que você dá os 50%, a outra pessoa também dá. Mas a gente tem que ficar o tempo todo atento nas nossas necessidades e alimentar ali o que eu chamo dos potinhos. Esses pilares são os potinhos, né? Então, se nesse momento, eu queria tanto que alguém me chamasse para almoçar, se leve para almoçar. Perfeito. Né? Pega aí as dicas todas aí, senão eu vou ficar até repetitiva, né? Mas é nessa linha mesmo aqui. Cuide Ana de Lúcia. você. É isso aí. Ana Lúcia agora, é a doutora Ana tá. Lúcia Alves Caram. Ela é nutricionista, pelo que eu tô entendendo, ó. Nutriana Caram. Isso. Obrigada pela participação. Atualmente, muitas pessoas e literaturas falam sobre afastarmos de indivíduos que trazem sofrimento. É possível você comentar? E se esse indivíduo é importante na relação, tipo chefe, família, etc? Excelente. Não dá pra gente zerar contato com todo mundo, né? Quando a gente tem realmente pessoas que a gente não consegue negociação, né? Às vezes você vai ali discutir algo, falar que você não gostou, ou você vai alinhar algum ponto e a pessoa traduz tudo pra te jogar mais culpa, é horrível, né? E você não tem como também falar, olha, agora eu vou pra ilha blindada, não existe. Mas você pode reduzir danos. Então, por exemplo, se é na família, você pode reduzir o nível de informação que você dá para essa pessoa, o nível de demanda que você espera dessa pessoa. Você pode ter uma... Inclusive, isso é muito recomendado para evitar aquele desgaste de não poder encontrar alguém num almoço de domingo, por exemplo. Então, você pode, olha, bom dia, boa tarde, ser amistoso, gentil e não compartilhar e não esperar e ficar sempre atento com as interações para que não existam casquinhas de banana. No trabalho, se você tem alguém que é tóxico, ficar muito atento, formalizar tudo que você combinar com essa pessoa, né? Sempre procurar ter uma testemunha junto quando você tiver interação com essa pessoa, porque normalmente ela pode distorcer conversas. Sempre ter evidências, porque quando existem relações tóxicas nesse sentido, às vezes tem muita questão de prejudicar. E aí você vai administrando e, se possível, mude de área, mude de trabalho. Só não pense que você tem que sustentar. Olha, relações insustentáveis não podem ser sustentadas. Muito bem, gostei dessa frase, hein? Relações insustentáveis não podem ser sustentadas. Aí eu tô pensando você numa reunião de família com aquela pessoa que você... Aí eu acho que também vale treinar respiração, pra gente manter a calma, porque quando a gente está do lado de uma pessoa tóxica, uma pessoa que nos faz mal, a gente fica mais assim, né? Ansioso, o coração às vezes bate mais forte. O que a gente fica? Hiperfoco, então, né? Respira, porque olha só, essa plantinha tá aqui, e qual que é a minha expectativa em relação a ela? Nenhuma. Eu achei ela linda, E né? ponto. E se ela fosse alguém, eu diria, oi, boa tarde, e ela não está interagindo comigo. E eu posso falar, oi, boa tarde, eu posso ser cordial e focar nas relações onde eu tenho suprimento. Às vezes, nós também ficamos, talvez por uma necessidade de querer agradar a todos, ou por uma culpa, achando que a culpa é nossa que a relação não deu certo. Isso também, assim, sabe, tirar um pouco dessa expectativa. Nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai aceitar. E às vezes a pessoa também tem a razão dela. Nem sempre ela está errada. Ela só não gosta. Então, entenda que você também pode falar assim, poxa, então eu estou aqui, tem mais um adorno bacana aqui que eu só vou dar bom dia. Luana Couto, tá lá no luanacouto.psicóloga, luanacouto.psicóloga. Podem mandar dúvidas lá, tá? O WhatsApp também tá à disposição para quem quiser marcar uma consulta, é o 119-6914-0164. 119-6914-0164. Lu, obrigada. Obrigada. Foi uma alegria te Boa receber. tarde. Para você Tchau, também, tchau. tudo de bom, viu? Obrigada.